Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Como nós falamos hoje pela manhã, Cristo vive, Cristo reina, Cristo voltará. Amém? Você crê nisso? A palavra do Senhor nos ensina, e o texto que nós lemos hoje, logo no início do culto, fala acerca disso, a 1 Coríntios, e fala que se a nossa esperança não está em Cristo, nossa vida ela é vazia e sem sentido. Cristo vive, Cristo reina, Cristo voltará. Junto com todos os agradecimentos que foram feitos até aqui, a gente quer agradecer também aos irmãos que puderam participar da nossa semana de oração. Foi uma bênção. Essa foi a segunda semana de oração do ano de 2022. Terminamos com uma mini vigília. Tivemos aqui alguns irmãos, senti a falta de alguns outros, mas foi uma grande bênção. E oramos pelos propósitos, pelas famílias, oramos por você. E nós queremos estender o convite e a sua presença também na nossa próxima semana de oração. Já temos alguma coisa marcada aí para o mês de junho e vai ser uma grande bênção. Uma igreja que ora é uma igreja que consegue ser mais sensível ao que o Espírito Santo de Deus tem a ela. Então, não deixe de lado, não menospreze, não deixe de estar junto com a gente, orando em todo o tempo. De louvor e gratidão ao nome do Senhor Jesus. A data é uma data que, falando a nível do Brasil, fora do Brasil, em outros lugares, é comemorada aí essa realidade da Páscoa. Para alguns, o sentido é um sentido verdadeiro, especial, é Jesus. Para outros, talvez o sentido é o chocolate, é o coelhinho da Páscoa, é o peixe, é o bacalhau, é o almoço, é a mesa farta. Mas como nós temos ressaltado, Páscoa tem a ver com Jesus. Esse Jesus que veio ao mundo, esse Jesus que derramou sangue por mim e por você, esse Jesus que nos deu hoje acesso livre ao Pai e a confiança de que, assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Não existe uma ordem diferente dessa e não existe uma certeza tão mais certa do que essa, que é as palavras do Senhor que nos diz que assim como Ele venceu a morte, nós venceríamos também. Portanto, não temas, não se atemorize, creia, confie e viva tudo isso. E nesta noite eu quero falar com você sobre a alegria da ressurreição, e o texto que eu quero usar está lá em João, Evangelho de João, o capítulo é o 20. João, capítulo 20. João, capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 22. João, capítulo 20, do versículo 19 ao 22. A nossa temática nessa noite é sobre a alegria da ressurreição. É interessante porque quando nós observamos a palavra ressurreição, nós não podemos chegar nela sem antes entendermos que houve a necessidade da morte. A morte nos entristece, mas a ressurreição nos alegra. A ressurreição, ela nos alegra. E João, capítulo 20, versículo 19 ao versículo 22, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento? Amado Deus e querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por trazermos à memória a Páscoa,
Momento esse em que o Senhor se revela com significados verdadeiros e que para nós, ó Deus, ressalta a realidade da ressurreição, ressalta a realidade da vida que sobrepõe a morte, ressalta a vitória e o poder do Senhor sobre todos os intentos do mal. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a oportunidade de viver isso e de ter acesso ao conteúdo verdadeiro da Páscoa. Ó Deus de amor e de bondade, nossa gratidão, porque em meio a tantas situações, em meio a tantos momentos de desgaste e de dor, o Senhor traz a nós a alegria da ressurreição. E nesta noite, nós nos rendemos ao Senhor e nos alegramos, porque o Senhor vive, porque o Senhor reina, porque o Senhor voltará. No nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Amém. O cenário era um cenário de tristeza. Esse cenário de tristeza envolvia uma mensagem, e essa mensagem era: o Mestre Jesus não está mais conosco. Jesus foi crucificado. Você certamente já leu essa via a qual Jesus ele adentra a partir do momento em que ele é entregue ali por um dos que o trairia, mas como o objetivo de cumprir um propósito já estabelecido pelo qual Jesus veio ao mundo, e esse propósito estabelecido se dava no fato de que Jesus, ele sim, era o Cordeiro puro, imaculado, verdadeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Numa outra realidade, numa outra aliança, num outro momento, nós lidamos com a expressão de que cordeiros existiam, mas nenhum atingia o nível de pureza, santidade e satisfação que Cristo Jesus, ao se apresentar como um cordeiro, tornaria e teria em si. Vemos que, numa aliança anterior à estabelecida por Jesus, pessoas faziam seus sacrifícios, e esses sacrifícios não tinham de forma efetiva o poder para extirpar o pecado. Eram temporários, eram passageiros, cobriam parcialmente. Havia a necessidade de outros sacrifícios complementares. Porém não, Jesus, ele é aquele que se entrega de uma única vez e faz o sacrifício num único ato. E esse único ato tem o poder tal para perdoar o pecado da humanidade e do mundo. Lembre-se disso. O sangue de Jesus tem o poder para perdoar o pecado da humanidade e do mundo. Todo aquele que nele crer e confiar, entregar a sua vida a ele, é perdoado, é amado, é restaurado, é colocado na posição devida novamente. Posição essa que foi perdida por causa do pecado, da separação causada pelo pecado. Mas Jesus, ele vem e ele cumpre diante de algo que estava determinado, predisposto. Ele se entrega e ele simplesmente vai, como cordeiro mudo, como alguém que é entregue, como um cordeiro para ressurgir mais à frente como leão, aquele que se apresentaria vivo, verdadeiro e eficaz. O texto bíblico nos fala nos capítulos anteriores do momento em que algumas mulheres, ao irem até o túmulo de Jesus, se deparam com um túmulo vazio, se deparam com um túmulo onde o que ali se encontra é simplesmente a figura de um ser angelical e uma mensagem. E essa mensagem é a mensagem que ecoa até os dias de hoje. Jesus não está mais aqui. Jesus não está mais aqui. E dizer que Jesus não está mais ali naquela sepultura, naquele túmulo frio, naquele túmulo solitário, é dizer que Jesus ressuscitou.
Ele próprio havia já dito aos seus discípulos um pouco acerca do que aconteceria, da forma da sua morte, da forma da sua entrega, mas ele mesmo disse que a morte não o conteria, a morte não o seguraria, que ele voltaria. E ele volta para dar essas provas efetivas de que ele estava ali, vivo, presente, real. E como prova disso, ele se apresenta aos seus discípulos. Como prova disso, ele se apresenta visivelmente. Ele dá a oportunidade de que os seus discípulos toquem nele. Ele dá a oportunidade para que, junto com os seus discípulos, ele tenha uma refeição. E no texto que nós lemos, ele dá a oportunidade, inclusive, de que os seus discípulos pudessem ter a tristeza convertida em alegria. O local aonde esses discípulos se encontram, o versículo 19 diz que eles estavam num determinado lugar, num determinado quarto, numa determinada casa, as portas elas estavam trancadas, fechadas, e ali eles estavam com um sentimento. E esse sentimento era o sentimento de medo. É interessante porque o sentimento de medo, ele é um sentimento que, ao mesmo tempo que é ruim, é bom. Porque, no sentido bom, ele nos dá limites e prevenções. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Então, isso me previne de algum acidente em lugares altos. Existem pessoas que não têm medo de altura. É como gato sobre o telhado, vai indo e vai seguindo e pula de um telhado para o outro. Eu me lembro, quando adolescente, subíamos na laje para soltar pipa, e os amigos pulavam de uma laje para outra, e eu ficava às vezes ali, só num lugar, parado, com muito medo, e o pessoal falava, vem para cá, e eu não ia, porque eu tinha muito medo, e eu tenho ainda muito medo de altura. Esse medo é um medo preventivo. Mas a gente vê que o medo que assolava o coração desses discípulos não era um medo preventivo, era um medo que os encurralava, que se necessário fechar mais uma porta, eles fechavam, se necessário fechar as janelas, eles fechavam. Era um medo que os mantinham alertas a tudo e a todos que estavam à sua volta, porque eles conspiravam, de certa forma, o medo de que os judeus ali e alguns religiosos viessem até eles para tirar a vida deles. De uma forma muito verdadeira, eles, enquanto Jesus estava ali na linha de frente, eles tinham alguém em quem eles olhavam e eles falavam, Jesus está com a gente. Se mexer conosco, mexe com Jesus. E se mexerem com Jesus, mexeram com Jesus. Era mais ou menos assim. Porque na hora em que Jesus foi preso, foi açoitado, foi levado, a gente vê a realidade que os discípulos, cada um tomou o seu rumo, cada um foi para o seu lado. Mas eles tinham essa realidade de confiança, de base e segurança, de que enquanto Jesus estava presente e visível, eles estavam protegidos. Porém, quando eles veem a realidade de que o Senhor Jesus, ele é pego, capturado, julgado, entregue, a multidão grita, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos ali lava as mãos, e Jesus vai para a cruz, vai para o Calvário, e ali ele expira e morre. Eles falam, e agora, o que será de nós? O que nos resta agora? Ter medo, ter medo. Certamente o medo tomou conta desses corações a ponto de que eles não viam um lugar mais seguro para estar do que esse lugar aonde eles estavam. Um lugar aonde a luz do sol não entrava, um lugar talvez aonde a ventilação não acontecia, um lugar talvez aonde outras pessoas não sabiam aonde eles estavam, mas eles entendiam que ali, com portas fechadas, com janelas fechadas, eles estavam aparentemente seguros. E diante disso, não há um melhor lugar para Jesus se revelar a eles e aparecer a eles vivo e ressurreto, mostrando de quem que vocês estão se escondendo. Vocês se esqueceram do tempo em que nós andamos juntos. Vocês se esqueceram das palavras que eu disse. Vocês se esqueceram de que eu já havia
dado a vocês esse entendimento de que eu vim ao mundo para morrer. Aconteceu. E isso não deveria os amedrontar, mas deveria dar mais coragem para que vocês seguissem em frente. E aí a palavra mostra que nesse lugar, portas fechadas, janelas fechadas, Jesus aparece no meio deles. E eu queria, assim, ter uma câmera, né, para ver como que foi esse momento. Porque se eles estavam com medo, quando Jesus aparece no meio deles, sem bater na porta, sem bater na janela, e está ali no meio deles, eles talvez tentaram sair daquele lugar, mas o lugar não permitia, porque as janelas estavam fechadas, as portas estavam trancadas. E ali no desespero, um começa a correr para um lado, outro começa a correr para o outro, e Jesus está falando com eles, Jesus está no meio deles, e talvez eles não entendem Jesus, eles não conseguem discernir a presença de Jesus naquele local, porque o medo era maior no coração deles. E eles, desesperados, talvez começam a bater cabeça de um lado para o outro, correndo, tentando e procurando, cadê a chave? Cadê a chave? Mas não tem chave, está tudo fechado. E aí Jesus, ele dá uma única palavra, e Jesus fala, a paz seja com vocês. Aquele medo, ele é convertido em confiança. Aquela tristeza, ela é convertida em alegria. Aquela guerra que existia dentro deles é convertida em paz. Somente Jesus pode dar a paz que nós necessitamos. E Jesus, ele vem ao mundo e ele se revela como o Verbo que se fez carne e habita entre nós. E a palavra diz que vimos a sua glória e o seu resplendor cheio de formosura. Aonde Jesus passava, por onde Jesus ia, haviam conspirações de morte, haviam conspirações de perseguição, havia egoísmo. Havia ali pessoas apontando para ele e dizendo, olha, cuidado com esse Jesus. Mas a verdade era que por onde ele andava, por onde ele passava, a sua presença cheia de glória e de formosura se revelava. Pessoas, ao olhar para ele, mesmo com um coração manchado e marcado por uma religião sem um devido entendimento, olhavam e se maravilhavam. Esse é Jesus, meus amados irmãos. Aquele que veio ao mundo, aquele que nasceu de uma forma miraculosa, virginal, aquele que cresceu e a palavra de Deus nos diz que nele não foi encontrado nenhum pecado. Aquele que em nenhum momento deixou alguma manifestação de dúvida de qual era o seu propósito, de como o seu caráter se desenvolvia, a quem ele estava ali disposto a agradar. Jesus sempre deixou muito claro, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para fazer a obra do meu Pai. Eu estou aqui para agradar o meu Pai. Ele próprio diz, eu e o Pai somos um. Eu vim para manifestar as obras do meu Pai. Eu vim para fazer aquilo que agrada o meu Pai. E Jesus, ele, no seu ministério terreno, ele deixou muitas marcas, ele deixou muitos milagres, ele deixou muitas flores, ele deixou muitas marcas na vida das pessoas que certamente tiveram um encontro com ele. Mas, diante da morte, diante da aparente separação, muitos se amedrontaram, dizendo, aonde está aquele que chamou Lázaro para fora? Aonde está aquele que disse à menina, levanta? Aonde está aquele que mandou a gente multiplicar pães e peixes? Aonde está? Aonde está? E ele diz, eu estou aqui. Se lá na sepultura o anjo disse, ele não está aqui. Se lá
em Jerusalém, no jardim do túmulo, há uma placa que diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele se apresenta de uma forma visível, ele se apresenta de uma forma ressurreta, viva, dizendo: eu estou aqui. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque se Jesus estivesse em algum lugar, nós teríamos que ir até esse lugar para nos encontrar com Ele. E isso seria impossível. Seria instituído talvez uma outra religião, uma peregrinação, uma romaria, uma, sei lá o que mais, uma caravana. É impossível. E Jesus, ele não dá essa opção. Ele simplesmente se revela dizendo: eu estou aqui. E nessa noite ele diz: eu estou aqui entre vocês. Eu estou aqui no seu coração, Sônia. Eu estou na sua casa, Washington. Eu estou no seu carro, Eliel. Eu estou no Ministério Luz para o Oriente. Eu estou nos trabalhos que são feitos lá pelo irmão Isaías. Eu estou aqui. Ele não está mais preso numa sepultura. Ele está vivo. E ele vem de encontro. E ele se revela. E ele manifesta glória e poder. E ele diz: eu venci a morte. A presença do Senhor traz paz para aqueles que o reconhecem. O texto bíblico nos diz que Jesus, ele, depois de falar ao grupo: paz seja convosco, diz que ele mostrou as suas mãos, mostrou o seu lado, perfurado pelas lanças, e os discípulos, ao verem o Senhor Jesus, eles se alegraram. Cadê o medo? Cadê o medo? Aonde Jesus chega, o medo vai embora, meus amados irmãos. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que nós passemos pela Covid, ainda que nós caiamos no desemprego severo, ainda que tenhamos dificuldades nos relacionamentos e na família, ainda que não estejamos no nível que nós pensamos ou sonhamos. Um dia desse eu estava conversando com um jovem, e ele falando: pastor, eu havia programado para que nos meus 20 e poucos anos eu já tivesse casado, eu já tivesse a minha casa, eu já tivesse num bom emprego, já tivesse terminado a faculdade, e nada disso aconteceu. E aí eu falei para ele: Jesus está com você? Ele falou: eu sei, Jesus está comigo, então está tudo certo. Está tudo certo. Porque aonde Jesus se revela, aonde Jesus está, o medo vai embora, a alegria vai embora, as frustrações dessa vida, ainda que nos abatam, elas não ficam permanentemente dentro de nós, meus amados irmãos. Às vezes a gente começa a visualizar algumas questões e a gente fala assim: poxa, eu sou o pior de todos. A gente vê uns vídeos. Aí tem lá o menino de 40 anos que já viajou o mundo, foi para a Europa, fala inglês, fala o alemão, fala o espanhol. Aí você vê o outro que é o bem-sucedido. Aí você vê o pastor que ele semanalmente vai para Israel. Poxa vida, isso daí às vezes dá uma coisa dentro da gente. Mas a pergunta é: aonde está Jesus na tua vida? Porque se Jesus está contigo, ainda que nada disso tenha acontecido, e entendam, eu estou usando isso de uma forma para a gente chegar nesse entendimento. Não tem nada errado quem faz, quem vive, quem tem, quem consegue essas coisas. Mas se Jesus está com a gente, está tudo certo. Onde Jesus está, o medo vai embora e a alegria chega. Quando os discípulos, eles veem a Jesus e eles se alegram, é interessante porque Jesus, ele dá mais uma vez, mais uma palavra de afirmação. E o versículo 21 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Meus irmãos, Jesus, ele não se cansa de reafirmar a nós a paz que dele vem sobre nossas vidas.
Jesus não se cansa de falar para cada um de nós que Ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu rebanho. Jesus não se cansa de falar para nós e de mostrar a nós que Ele é a Páscoa verdadeira e que Ele é o significado que se revela a todas as manhãs na nossa vida. Jesus é esse que Ele fala uma vez, Ele fala outra vez. Nós, humanos, nos cansamos. Nós falamos uma vez, falamos duas, na terceira a gente fala, chega! Não vou falar mais com ninguém, não vou mais dar o meu conselho, a pessoa que siga a vida dela, que faça do jeito dela, mas não, Jesus, Ele não se cansa. E parece que essa realidade de Jesus, trazer à tona mais uma vez a palavra, paz seja com vocês, era porque ainda havia uma certa incredulidade e medo no coração dos que ali estavam. Uma alegria veio, mas pode ser que ainda havia alguns resquícios que os impediam de sair daquele quarto fechado, sem luz, sem oxigênio. E Jesus, mais uma vez, dá a eles, paz seja com vocês. E a palavra de Deus nos mostra que nesse momento, após o Senhor ter dito isso, o Senhor assoprou sobre eles e eles ali receberam o Espírito Santo do Senhor. Tudo aquilo que eles necessitavam para a capacitação, para que a missão, a alegria, o sentido pudesse ser completo. Jesus, meus amados irmãos, Ele ressurge, Ele vence a morte. Jesus, Ele leva sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas mazelas, os nossos egoísmos, as nossas falácias, Ele leva tudo sobre Ele, e Ele derrama o seu sangue precioso sobre a humanidade. O sangue de Cristo é algo que não tem um valor a ser estipulado, é sem valor, é sem medida. Ainda que o Banco Central de todos os países depositassem os seus recursos com a finalidade de pagar o que Cristo fez por nós no Calvário, isso seria insuficiente. Ainda que você fizesse coisas do tipo que você ainda não fez, por amor e em devoção a Cristo, isso seria insuficiente, porque Cristo, Ele fez tudo, e fez de uma única vez, e fez do modo correto, e Ele mostra a nós que tudo isso é prova do que nele havia a vida, a vida. Ele vence a morte, trazendo a vida. A cruz não pôde segurar. A coroa de espinhos não pôde tirar o propósito da missão. A sepultura fria, solitária, não pôde segurá-lo. A pedra pesada à porta não pôde segurá-lo. Os soldados romanos, com suas lanças, com sua pompa, não puderam segurá-lo. Os discípulos, num quartinho fechado, com medo do que poderia acontecer, não pôde segurá-lo. A história não pôde segurá-lo. O contexto de avanço não pôde segurá-lo. E ele está aqui agora. Ele está nos nossos lares. Ele está nas igrejas por aí afora. Ele está no mundo. Fazendo o quê? Aquilo que o Pai mandou que ele fizesse. Religando pessoas quebradas pelo pecado, novamente a Deus o Pai. Então, eu termino dizendo para você que a ressurreição de Jesus, que tem muito a ver com esse significado a qual nós trazemos lá do Antigo Testamento, nós falamos hoje pela manhã um pouco da Páscoa, que é exemplificada lá no Antigo Testamento, e da forma que ela é ressignificada no Novo Testamento com a pessoa de Jesus Cristo. Nós queremos dizer que Jesus Cristo é esse que faz com que a sua ressurreição não seja somente uma expressão de vida, mas seja uma expressão de vida nova e de alegria. Quando nós vivemos esse momento deve nos alegrar, meus irmãos. Porque Cristo, Ele vive. Cristo, Ele reina. Cristo voltará. Voltará.
E eu não vejo uma outra alternativa senão a gente corrigir nossas vidas, a gente parar de viver nossa vida e querer viver nesse quartinho fechado que talvez nos isola de tudo e de todos, dessas barreiras que nós construímos, dessa alegria que nós temos em continuar vivendo em determinados erros, a qual, no nosso significado, nós já não consideramos mais como erro, mas é erro. É momento da gente lavar nossas mãos. É momento de nós apresentarmos o nosso coração ao Senhor e pedirmos perdão a Ele. Porque, por vezes, isso tudo, ao invés de estar gerando alegria, está gerando tristeza. Diante de uma realidade onde o pecado é o que nos separa do nosso Deus, nós precisamos entender que tudo o que for raiz de pecado, de amargura, de sentimentos do tipo, a gente precisa tirar, para que a gente possa ter livre acesso a Deus o Pai e a gente possa ouvir a voz de Jesus dizendo: a paz seja com vocês, a paz seja conosco, a paz seja comigo. É essa paz que me dá equilíbrio para viver o dia a dia. É essa paz que me faz olhar para um momento onde um monte de gente está comendo chocolate a rodo, está comendo bacalhau, comendo peixe, aonde tudo subiu. E a gente fala, o significado não é esse. O significado é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Talvez diante de uma realidade onde a alegria tem faltado dentro de nós, a gente precisa dar espaço para que Jesus viva, reine, comande o nosso coração. Diante de sentidos adversos dessa vida, é somente Jesus que pode nos reencaminhar ao sentido correto. Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, porque Ele está à destra de Deus o Pai, porque Ele é conhecido por nós hoje, não como aquele que é o ator de Hollywood que aparece nos filmes. Ele é pessoal. Ainda que os nossos olhos não contemplem, ainda que as nossas mãos não toquem, nós somos felizes. O próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois vocês que viram, vocês são bem-aventurados, mas mais bem-aventurado ainda são aqueles que não viram e vão confiar e irão crer no meu santo nome. Portanto, a Páscoa, ela é mais um dos alertas e dos pontos de convergência a qual nós somos convidados a sair de uma vida mais ou menos meia boca, sem alegria, para uma vida de plenitude, de realização, de confiança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque viver da forma que talvez estejamos vivendo não vale a pena. Não é isso que Cristo quer para a gente. Eu confio em Cristo e mais alguma coisa está errado. Eu confio em Cristo só quando a barriga aperta, ou quando a dificuldade chega, ou quando eu me sinto sozinho. Não, Cristo Ele se revela a nós a todo tempo, a toda hora, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E isso faz com que a nossa mensagem nessa noite finalize dizendo: Cristo é o único que por meio da sua paz e da sua presença, medo e tristeza seja convertido em coragem e alegria. Ele é o único. Ele é o único. Se eu estou aqui falando é porque eu acredito nisso. E eu acredito que se você está aqui ouvindo é porque você acredita também. Não é uma história qualquer. Não é um conto de fadas. É uma história verdadeira. Nós estamos falando de uma pessoa que está viva, que reina, que vive e que em breve voltará. Voltará. E como nós não sabemos a hora que Ele voltará, essa é a hora da gente limpar nossas mãos, limpar o nosso coração e apresentar a nossa vida de um modo diferente. Pensa nisso, reflete nisso
e coloca a sua vida, não pensa no outro, pensa na sua. Esse é o tempo de consagrarmos ao Senhor. Vamos orar nesse momento? E nessa oração, eu quero, mais uma vez, convidar você, diante daquilo que falamos. Se você, em algum momento, em alguma hora dessa mensagem, sentiu aí seu coração, sentiu no seu coração, Jesus falando ao seu coração, convidando você a ter a paz, convidando você a converter os medos e tristezas em coragem e alegria. Se você é esse que tem entendido que Jesus é a Páscoa verdadeira, tem entendido inclusive que existem áreas na sua vida que precisam ser mudadas, porque o padrão de Jesus é santo, é santidade, o caminho dele é um caminho de santidade. Se você é esse que tem entendido isso e quer nessa noite consagrar a sua vida ao Senhor, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar para que juntos a gente possa orar ao Senhor. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento. O alvo de Deus é o mundo. A estratégia de Deus foi enviar Jesus. E o tempo de Deus é agora. Não deixa para depois. Amém, amém, amém. Jesus nos convida a colocarmos nosso coração em nossas mãos diante dele, para que haja pureza, para que nós possamos viver tudo isso que os discípulos viveram após guardarem e receberem no seu coração a palavra que dizia: paz seja com vocês. E não há um outro caminho, não há uma outra alternativa. O caminho é só através de Jesus. É somente através de Jesus. Querido Deus e amado Pai, obrigado por acalmar as aflições do nosso coração. Obrigado porque a Tua voz, ó Pai, ressoa até hoje. E nós podemos, ó Deus, ouvir: paz seja com vocês. Essa paz, ela excede o nosso entendimento. Ela extravasa o nosso coração. E ela é a paz que dá equilíbrio interno e externo. Essa paz, ó Deus, muda situações. E essa paz é a paz que nós reconhecemos que vem daquele que venceu a morte e que tem nas tuas mãos a chave da vitória, a chave da vida, a chave da morte. Tem o poder, ainda que as marcas dos cravos estejam em suas mãos, ainda que a marca das lanças esteja ao seu lado, o seu corpo é ressurreto. A sua presença, ó Deus, vai além da geografia. Ele pode estar em todos os lugares, em toda hora, em todo momento. E nós entendemos, Jesus está aqui. Ele não está mais lá, Ele está aqui. Ele ressuscitou. Assim como um anjo disse àquelas mulheres que o corpo de Jesus não estava mais naquela sepultura, houve um anjo que disse que o mesmo Senhor, a qual nós estávamos vendo, a qual o povo estava vendo, subir aos céus, Ele voltaria. E nós clamamos nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nosso coração anseia o teu retorno. Nosso coração anseia a volta do Senhor Jesus. E até que isso aconteça, nós nos colocamos, ó Deus, à disposição do Senhor. Trabalha na nossa mente, no nosso coração. Tira as impurezas, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Que não haja pecados encobertos, ó Deus, mas haja pecados confessados pelo seu povo. Que haja manifestação de santidade, de pureza, de inconformidade com o que temos visto. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor e pedimos a Tua graça, e que essa paz seja sobre o nosso coração, hoje e sempre, em nome de Jesus.
Amém.